Se têm vindo a acompanhar estes últimos vídeos da playlist, ou melhor dizendo, os vídeos mais recentes desta playlist, eu tenho estado a desenvolver aqui num mesmo projeto a lógica de introdução do model ou de interligação entre um model e um formulário, a apresentação dos dados numa view, etc. E tenho estado a utilizar como fonte de informação ou de storage, como lhe queiram chamar, em vez de uma base de dados, tenho estado a utilizar uma lista, uma coleção, uma lista tipificada estática. Bom, neste vídeo eu vou mostrar aqui mais alguma coisa adiante, isto é, nós temos neste momento isto. Eu vou executar aqui o meu projeto e nós temos aqui então uma lista de clientes. Neste momento não temos clientes nenhuns. Quando fazemos adicionar aqui, vamos colocar o cliente AAA, 111, ele vai aparecer aqui e depois continuarmos a adicionar o BBB, 222, vamos ter também aqui o segundo cliente. Bom, o que eu quero acrescentar aqui neste vídeo é um botão para eliminar um dos registros. E assim à partida parece algo relativamente simples, mas não é tão simples quanto isso. Bom, vamos lá então aqui tratar da nossa aplicação, fazer as devidas alterações, correções e acrescentar essa funcionalidade. O que nós vamos querer fazer em primeiro lugar é o seguinte. Tradicionalmente uma base de dados contém para cada registro aquilo que é designado por um índice ou uma chave. Normalmente traduz-se pela coluna com o ID. O ID de identificação é uma chave, normalmente uma chave única que identifica cada um dos registros. Para quê? Entre outras funcionalidades, o ID permite-nos identificar claramente qual é a linha que nós queremos, por exemplo, eliminar, editar, entre outras funcionalidades. Ora, nós não temos neste momento aqui na estrutura dos nossos dados, ou melhor, dentro da estrutura do nosso modelo cliente, nós não temos nada que identifique de forma única o cliente. Só temos o nome e o telefone e nem sequer temos qualquer género de validação, algo que iremos falar mais para a frente na validação de formulários, algo na validação que nos permite identificar se estamos a inserir alguém com o mesmo nome ou com o mesmo número de telefone. Então nós temos que criar aqui um mecanismo interno que não irá ser exposto no formulário para preenchimento, ele é apenas um mecanismo interno que permite identificar na nossa coleção de clientes cada um deles por um ID. Então para isso eu vou colocar aqui public int id. Vou até colocar aqui um get e um set. Ora, estes dois valores, ou melhor, este valor não vai ser, ao contrário destes dois, definido no formulário. Ele vai ser definido quando o model receber então as informações de que existe um novo cliente para ser registado. O novo cliente vai ser registado e no momento em que ele estiver a ser registado, apenas irão chegar ao model estes dois valores. O model irá ter que determinar qual é o ID deste novo cliente que vai chegar. Já vamos ver como é que isso funciona na prática. Uma vez que nós estamos a utilizar aqui listas, eu vou agora remover daqui. Uma vez que estamos a utilizar aqui uma lista, nós iremos ter que criar a lógica de código adaptada a essa lista. Se estivéssemos a utilizar uma base de dados, eventualmente as coisas seriam até mais simples porque estaríamos a utilizar uma tabela cujo campo ID era de auto-incremento e, portanto, nem sequer teríamos que definir. O sistema, quando fosse a registar o novo cliente na base de dados, iria fazê-lo logo de forma automática, isto é, o ID era atribuído automaticamente. Uma vez que não é isso que se trata aqui neste caso, em que eu estou a utilizar uma lista, nós vamos ter que fazer qualquer coisa aqui no adicionar, porque o adicionar, quando chega aqui com o item, ou item, ele tem o nome e o telefone, mas não tem o ID atribuído. Então o que nós vamos fazer aqui é atribuir o ID ao item. Ora, neste momento nós temos apenas o id.nome e o id.telefone. Vamos necessitar aqui do ID, ou melhor, peço desculpa, não do ID, mas sim o item. Vamos precisar do item.id. Ora, o item.id irá começar no primeiro registro que for feito por ser o valor igual a 0. No entanto, à medida que os registros forem sendo acrescentados, o valor vai ter que passar para 1, depois para 2, depois para 3 e assim sucessivamente.
Aparentemente parecia que o caso estaria solucionado, mas temos de ter em conta um aspecto fundamental. É que não chega contar quantos elementos é que já existem na nossa coleção para atribuir um valor. Isto é, explicando melhor. Vamos imaginar que a nossa lista não tinha clientes nenhuns. Ora, nós podemos muito rapidamente dizer que o ID do primeiro cliente é o ID 0. Tranquilo. Então reparem o seguinte, se eu atribuir o ID 0 ao primeiro cliente, o próximo cliente que eu for inserir terá que ter o ID 1. Ora, eu terei que perceber que o 0 já foi atribuído. Poderão pensar, bom, é muito fácil. Bastará contar quantos elementos é que estão inseridos na lista, neste caso seria 1, e remover um valor, remover uma unidade. E, portanto, seria, ou atribuir logo diretamente, neste caso, inclusive, porque nós teríamos lista de clientes. Quantos clientes tem? Já tem 1. Ok, então o ID passa a ser 1. Quando fôssemos a inserir um terceiro cliente, eu iria perguntar, ok, a lista já tem 2 clientes, então o ID iria ser 2. Bastaria perguntar, lista, quantos elementos tens? Tenho 2. Ok, então o ID passa a ser 2, porque temos ali o 0 a funcionar. Bom, isto não é tão fácil assim, porquê? Porque a determinada altura nós vamos poder eliminar, por exemplo, o 1. Ora, o que é que vai acontecer neste caso? Nós temos, de facto, 2 elementos na nossa lista, mas o ID que vai ser atribuído a seguir já vai ser o 3. Ora, nós não podemos perguntar simplesmente à lista quantos elementos tens. Tenho 2, então o ID vai ser igual a 2. Não, passa a ser igual a 3. Terá que ser igual a 3. Assim como este, o 4, o 5, o 6 e por aí fora. Eu posso, inclusive, chegar a um ponto em que eu eliminei todos estes registros e tenho apenas 2 registros, mas um é o 0 e outro é o 6. E neste caso não tenho forma de perguntar à lista, através da quantidade de valores que ela tem, qual é o ID que eu lhe vou atribuir. Bom, então para isso nós vamos utilizar o link. Ora, vamos ver então como é que nós vamos fazer isto. Nós chegamos aqui a este ponto em que temos o item, ponto, e reparem, ele já sabe que é do tipo cliente e, portanto, já me aparece aqui com o ID. Então nós vamos dizer que o ID do cliente, por defeito, vai ser igual a 0. No entanto, ele só vai deixar de ser igual a 0, isto virá a acontecer, obviamente, no primeiro cliente que vai ser inserido, mas ele será diferente de 0 se já existirem clientes dentro da lista. Então eu vou colocar o seguinte, if lista clientes.count diferente, aqui tem que ser assim, eu penso que dá assim, diferente de 0, isto é, se a lista de clientes já contém um cliente, então o que é que eu vou dizer? Vou ter que dizer que o ID vai ser igual ao ID do último cliente, ou do cliente com um número maior, acrescentando mais um valor. Então, para isso, nós vamos definir o seguinte, vamos utilizar link. Link aqui de uma forma muito simples, lista clientes, ponto, neste caso, lista clientes.last, ok? Ele diz-me aqui, vai devolver o último elemento de uma determinada sequência, ok? Então, eu vou simplesmente colocar aqui last, do tipo cliente. Agora vou abrir aqui, simplesmente assim. E ele vai devolver o último item que está dentro da minha lista. E depois vou colocar aqui o ID. Ora, o que é que este ID é de facto? É o ID do último elemento que existir dentro da minha lista de clientes. Ok? Daquele que está mais ao fundo. Daquele que foi mais recentemente adicionado. Independentemente do ID, do número de clientes, etc. Então eu vou ter que dizer que item.id é igual ao último elemento da lista, ao seu respectivo ID, mais 1. E desta forma já estou a definir que vamos ter então um novo valor, que é o equivalente ao ID do último registro. E há pouco eu explicava que poderíamos ter o 0 e o 6, neste caso iria passar a ser o novo 7. Ok? Bom, aqui já temos a adição do elemento, vamos fazer o seguinte. Onde é que nós vamos precisar de colocar o elemento para eliminar? Bom, vamos aqui à nossa view, no nosso index, onde nós apresentamos aqui os dados, nós vamos ter que acrescentar aqui uma opção eliminar.
Esta opção eliminar será, na realidade, uma âncora, uma hiperligação. Então vamos colocar aqui o A. Agora vamos colocar ASP-controller é igual ao home. No action, nós vamos colocar o eliminar, que é uma função que ainda não existe no nosso controlador. Se nós formos aqui ao controlador, reparem, temos o novo cliente, mas não temos ainda o eliminar, já iremos tratar dele. E para o eliminar, nós vamos ter que passar o ID do cliente selecionado, ou do cliente escolhido. Então, para isso, nós vamos utilizar a nossa default route. Recordam-se que aqui no Startup, nós dizemos que use MVC with default route. E se nós repararmos aqui neste texto, a default route que existe é o controlador, a ação e depois o ID. Bom, então aqui nós vamos poder fazer o seguinte. Eu posso acrescentar aqui ASP, route, e agora dizer aqui ID. Ok? Poderia estar aqui a colocar outro tipo de valor, não há qualquer problema. Eu vou simplesmente dizer ID. Poderia usar outro tipo de expressão. E neste ID eu vou colocar o ID do item. Então vou colocar aqui item.id. Vamos guardar isto. Atenção que há aqui um erro e muito bem. Porquê? Porque eu ainda não fechei a âncora e agora vou colocar aqui eliminar. Então reparem, toda esta expressão que eu aqui utilizei, e se vocês tiverem alguma dúvida, obviamente, regressem um bocadinho atrás no vídeo e voltem a ver o que eu construí aqui, vai-me permitir construir o link da hiperligação. Vai definir o home como controlador, eliminar como a função, e este ASP Route ID, que eu disse que poderia chamar-se outra coisa qualquer, pode ser Route A, não tem qualquer problema, nós vamos tê-lo aqui como o terceiro parâmetro. Vamos deixar ficar assim e vamos experimentar aqui a apresentar os nossos dados. Eu não sei se vai haver aqui algum erro ainda de alguma coisa que eu me tenha esquecido. Eu penso que não. Para o cenário atual, eu penso que é a informação suficiente para poder mostrar qual é a ligação que é feita. Vamos aqui colocar AAA, 1, 2, 3, guardar. Bom, reparem que ele foi guardado e agora reparem o que é que acontece aqui no eliminar. Reparem lá ao fundo, eliminar e A igual a 0. Ok? E A igual a 0. Ok, vamos experimentar o seguinte. Vamos colocar aqui ID. E porquê o ID? Eventualmente porque é o nome que tem ali atribuído. Vamos executar aqui o código e vamos ver qual é o comportamento da plataforma. Vamos aqui arrastar novamente. Vamos acrescentar aqui um cliente. Ok, qualquer coisa, não interessa. E agora reparem. A diferença da apresentação do link que aparece aqui ao fundo. Já não aparece IA com o ponto de interrogação, etc. Mas aparece de facto o ID. Isto é, o 0 está lá à frente. Então, resumindo, ou recapitulando, melhor dizendo, eu coloquei aqui o ID para ele bater exatamente igual à expressão que é usada aqui no default route, que é o ID. Certo? Com o A nós tínhamos o aspecto de uma query string tradicional. Utilizando aquela expressão do ID, nós vamos fazer um matching com a nossa route e passamos a ter aquilo que é vulgarmente conhecido como uma pretty URL. Okay? Só os parâmetros todos separados por barras. Então, posto isto, temos o eliminar. Significa então que quando clicarmos na hiperligação eliminar, vai ser executado dentro do controlador home a função eliminar e vai ser passado este valor como sendo o ID. Então vamos regressar aqui e vamos criar aqui o public. Vamos colocar um iActionResult, porque depois vamos devolver a view. E eliminar. E aqui o que nós vamos passar é o int id. Nós queremos eliminar aquele elemento que lá está. Bom, o erro aqui obviamente é solucionável simplesmente colocando aqui isto, mas agora temos que pedir para que o elemento seja eliminado. E mais uma vez, à semelhança daquilo que eu disse nos vídeos anteriores, a responsabilidade de executar essa operação é do model. Então, neste caso,
aqui nos dados, nós vamos ter que acrescentar uma nova função, public static void eliminar cliente. Vamos lhe passar o int id e é aqui que ele vai ser, ou melhor, é aqui que ele vai remover da lista de clientes o cliente que tem aquele id. E já vamos ver como fazê-lo, porque não é simplesmente fazer isto. Lista clientes, ok? Lista clientes ponto remove at, aqui remove at e depois colocar ali o id dentro. Não é isso, porque senão iríamos estar a eliminar pelo índice e não pelo id do objeto. Bom, já lá iremos. Vamos aqui guardar e vão ver como é relativamente simples. Vamos ter que utilizar ali o link para fazer a remoção daquele valor. Então, reparem nisto. Pedir ao model que elimine o registro desejado. Então vou colocar dados, que é o meu model, ponto, eliminar cliente, e vou-lhe dizer qual é o ID do cliente que eu quero. Certo? Então se nós chegarmos agora aqui aos dados, o que nós vamos ter que fazer aqui é o seguinte, vamos ter que ir buscar o elemento cujo ID é este valor que aqui está. Então eu vou colocar aqui var, vamos colocar aqui item, é igual a lista clientes, ponto, where, vamos colocar aqui o first, isto é, vai só buscar first, o primeiro elemento que for encontrado do tipo cliente que obedeça à seguinte premissa. Vamos colocar aqui um C, poderíamos, normalmente às vezes vê-se um I, e agora vamos usar uma expressão lambda, e ponto ID é igual a ID. Eu estou aqui com isto a dizer o quê? Chega aqui este parâmetro ID e eu digo, eu quero ir guardar aqui dentro o primeiro item que corresponda a esta condição, em que o ID seja igual ao ID que eu forneci. E como eu estou a utilizar a expressão first, ele vai apenas buscar 1. Então significa que este item vai acabar por ser um item do tipo cliente, como vocês podem ali reparar. Reparem, local variable client.item. É diferente se eu, por exemplo, tivesse colocado aqui var items, ou itens neste caso, é igual a lista clientes.where, e agora colocava aqui cliente, e ponto id igual a id. Ora, o que acontece aqui neste caso é que o where vai-me devolver um conjunto de elementos. Então reparem, eu aqui já vou ter um enumerable client items. Okay? Porque é uma coleção, poderia ser só um elemento, podem ser vários. Neste caso, como estou a utilizar o first, ele apenas retorna o primeiro elemento da sequência, que satisfaz, obviamente, a condição especificada aqui dentro. Então, nós vamos ter isto, e a partir do momento em que eu tenho isto, eu simplesmente tenho que fazer o seguinte, lista clientes.remove, e agora vou-lhe dizer remover o quê? O cliente que eu defini ali, neste caso, item. Okay? Ele vai remover aquele cliente que foi devolvido aqui. Temos então o código criado, não sei se faltará aqui mais qualquer coisa, eu penso que não. Vamos então guardar tudo e executar, e vamos testar acrescentando aqui à nossa lista inicial 3 ou 4 elementos. Vamos colocar aqui o AAA 1, 2, 3. Okay. Vamos adicionar o BBB 1, 2, 3. E reparem como nós conseguimos ver o ID, porque o primeiro tem o 0, reparem cá em baixo. O segundo já tem o 1. Agora vou aqui acrescentar mais 2, CCC 1, 2, 3 e o DDD 1, 2, 3. Temos então aqui vários clientes, cada um deles com um ID diferente, que nós podemos observar aqui em baixo. Vamos agora fazer a experiência de tentar eliminar aqui o B. Clicamos, reparem, o B desapareceu, a página refrescou, ele já não existe na coleção e já foram apresentados aqui os dados. Agora reparemos o seguinte, este AAA continua a ter o ID 0, obviamente, mas o CCC tem o seu ID 2, portanto saltamos do 0 para o 2 e aqui para o 3. Vamos eliminar ainda o CCC. E agora vamos acrescentar o EEE, que seria o elemento 5. Ora, reparem que este tem o 3, vamos acrescentar aqui o EEE, 1, 2, 3, aguardar, e vamos ver que
a atribuição dos IDs continua a ser sequencial e correta. E, portanto, temos aqui a solução para este exercício, que não é exatamente aquilo que vulgarmente iremos ver num site, uma vez que uma página web irá conectar-se com uma base de dados, mas ainda assim, para quem gosta de C#, foi, penso eu, um exercício interessante. Faltará obviamente ver nos próximos vídeos como é que nós podemos fazer para editar dados, como é que faremos para fazer validação de formulários, entre outros aspectos relacionados com esta vastíssima framework da Microsoft.